Então, vamos lá. 3B, aula 6, análise combinatória 2. A primeira coisa que ele comenta, então, é sobre permutações. E permutações significa troca, né? Quando eu vou permutar alguma coisa, eu vou trocar de lugar. Não entra nada novo, não sai nada que está sobrando, né? Não sobra nada. Permutação é trocar de lugar. Então, muitos exercícios sobre permutações que a gente ouve falar é quando pergunta de anagramas. Ah, quantos anagramas tem a palavra tal? Então, o que é anagrama? Uma palavra. E se você trocar de lugar essas letras, você forma novas palavras, né? Então, por exemplo, aí que está na apostila, a palavra trigo. A palavra trigo. Quantos anagramas tem a palavra trigo? Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. Se eu trocar essas 5 letras de lugar, sem acrescentar nenhuma nova, sem tirar nenhuma, ou seja, tem 5, eu vou usar 5, né? É o que eu tinha falado no início. Trocar de lugar, é troca, né? Não acrescenta nada e não tira nada. Então, se eu tenho 5 letras e vou trocar todas de lugar, eu vou fazer aqui a permutação de 5, que é 5 fatorial. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Eu vou ter 120 anagramas. Ou seja, 120 palavras usando essas letras aqui, mesmo que não tenha sentido. Ok? A permutação, você vai usar essa formulazinha aqui, permutação de 5, e exatamente 5 fatorial. Toda vez que o teu problema for simplesmente troca, né? Vou colocar um R aqui que fica melhor, trocar de lugar, tá? É uma permutação que a gente vai fazer sempre que tiver essa ideia de anagramas. Mas não é só isso, né? Tem várias outras situações, além de anagrama, que a gente também entende como troca de lugar. A definição na apostila está assim, lá na página 14, está assim: permutação, quando ordenamos os elementos, ou seja, quando dado um agrupamento de elementos, formamos sequências diferentes, dispondo todos esses elementos numa nova ordem. Ok? Só um minutinho, tomar uma água. Então, é isso aí. Depois vem tipos de permutação. Aqui o próximo ele vai falar de permutação com repetição. Ele não vai falar ainda de permutação circular. Ele vai falar de permutação com repetição. É um outro tipo de permutação. Por exemplo, anagramas com letras repetidas. Só um exemplo, né? Tem outras situações aqui que a gente usa. O exemplo que está na apostila é da palavra ossos. Na palavra ossos, você tem 2 letras O e você tem 3 letras S. E aí, como é que fica a fórmula de permutação com repetição?
P de permutação. O total de letras 5 fica aqui embaixo. E a quantidade de letras repetidas, que é no caso aqui 2 e 3, fica aqui em cima, separados por vírgula. Essa é a forma de indicar a permutação com repetição, tá? Total de letras 5, 2 repete e 3 repete. Aqui fica desse jeito. Na hora de desenvolver, você vai colocar o fatorial trocando de lugar, tá? O 5 que está embaixo vai para cima e o 2 e o 3 vai para baixo com o fatorial multiplicando um pelo outro. 2 fatorial vezes 3 fatorial. E aí é só desenvolver esse fatorial para saber a quantidade de letras repetidas. Por que a fórmula é diferente? Simples. Se eu trocar essa letra com essa aqui de lugar, eu vou ter a mesma palavra. Se eu trocar essa com essa de lugar, eu vou ter a mesma palavra. Por isso que a fórmula é diferente aqui. Né? Se eu trocar a primeira com a quarta letra, eu vou ter uma palavra diferente. Né? Nesse caso, como está repetido, se você troca de lugar, você tem a mesma palavra. Por isso que a fórmula é diferente um pouquinho. Né? Então, 5 vezes 4 vezes 3. Vou parar no 3 para cancelar com esse 3 aqui. E 2 fatorial é 2 vezes 1. Cancela aqui. 20 dividido por 2. 10 letras. Olha só a diferença. Aqui deu 120, aqui deu 10. Por causa das letras serem repetidas. Ok? Outro exemplo que usa permutação com repetição, além de anagramas, né, com letras repetidas, são esses aí, que não sei se vocês estão olhando na apostila, mas é que tem caminhos, né? Deixa eu mostrar aqui, eu não sei se está todo mundo com a apostila. Esses aqui, ó, que você tem, né, esquinas. Você sai de um lugar, vai virando esquina, virando esquina, virando esquina para chegar em outro ponto. Aqui também usa permutação com repetição. Por quê? Você vai analisar quantas vezes você sobe, quantas vezes você vai para a direita, ou quantas vezes você vai para a esquerda, ou quantas vezes você desce. Então, essa quantidade repetida de direções, né, acaba entrando aqui em permutação por repetição. Ok? Nesse exemplo aí, que está na apostila dessa página 14 que eu acabei de mostrar para vocês, ele fala o seguinte: o diagrama a seguir representa algumas ruas de uma cidade vista de um pequeno mapa. Qual o número de modos de uma pessoa dirigir-se do ponto A, do ponto P, ao ponto Q, podendo apenas andar pelo norte, para o norte ou para o leste, ou seja, para cima e para a direita. É o que ele pode fazer. E aí, né, você vai analisar quantas ruas ele vai andar no total. Então, olha, ele pode fazer qualquer caminho. Mas aqui, ó, se ele subir uma, eu vou contar uma rua. Tá vendo aqui? Ele subiu uma, eu vou contar uma rua. Deixa eu ver se dá para eu fazer alguma coisa parecida aqui. 2, 3, 4. E aí eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. O último aqui. Então, beleza. E aí tá cheio de quadradinho, né? Então, se ele sai aqui do ponto P, que tá aqui embaixo, até o ponto Q, se eu subir uma, eu vou contar uma vez para o norte. Se eu subir outra rua, 2 vezes para o norte. Outra rua, 3 vezes para o norte. E aí eu viro aqui, uma para o leste, 2 para o leste, 3 para o leste, 4 para o leste, 5 para o leste. Aí vou subir aqui de novo, mais uma para o norte. Então, quantas ruas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Então, permutação de 9, que é o total de ruas. Para o norte, eu subi 1, 2, 3, 4. Então, repeti 4 vezes para o norte, 4 vezes para cima. E para o leste? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a fórmula fica assim. 9 ruas o total que eu andei, né? 9 quarteirões, vamos dizer assim, né? 9 quarteirões. 4 para cima, 5 para a direita. Então, 9 fatorial sobre 5 fatorial vezes 4 fatorial. Sobe o 9, desce o 4 e o 5. Ok? Aqui fica 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, que eu vou cortar com 5 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, cancelo 5. 4 vezes 2 é 8. 9 dividido por 3 é 3. Tá vendo? Então, 4 vezes 2 eu cancelei com 8. 4 vezes 2 cancelei com 8. 5 fatorial com 5 fatorial. 9 dividido por 3 é 3. Então, só sobrou aqui 6 vezes 7, 42. 42 vezes 3. Então, um total de 126 caminhos diferentes que você pode fazer aqui. A apostila fez um caminho tracejado, eu fiz outro. Mas você pode fazer 126 caminhos diferentes nessa situação. Então, tem vários tipos de problemas. Eu acho, né, sinceramente, que o problema para a gente reconhecer que ele é permutação com repetição, ele é o mais difícil. Ele é o mais difícil. A gente pensa que é tudo menos permutação com repetição. Então, guarda bem essa palavra na hora que você perceber um exercício que vai repetir algumas coisas, vai repetir cores, vai repetir letras, enfim, vai repetir lugares, pessoas, caminhos. Então, vai haver repetição, você vai utilizar essa fórmula aqui de permutação com repetição, tá? Eu acho que é o mais difícil da gente sempre ter um pouco de dificuldade para poder perceber que o exercício é dessa forma, ok? Alguma pergunta aí, gente? Todo mundo tão quieto hoje? O que acontece? Sozinho mesmo? Então a gente pode ir para a situação para resolver, né? Tudo bem? Então, o primeiro, num programa transmitido diariamente, uma emissora de rádio toca sempre as mesmas 10 músicas, mas nunca na mesma ordem. Para esgotar todas as possíveis sequências dessas músicas, serão necessárias aproximadamente. Aí é o tempo, né? Então, ele toca sempre as mesmas músicas, mas nunca na mesma ordem. O que a gente vai fazer? Para descobrir quantas são as sequências possíveis. O que vocês acham? Bom, como primeira música, ele tem quantas opções para tocar? Então, hoje vai começar. Então, quantas opções que ele tem como primeira música? Qualquer uma das 10. Não é isso? Qualquer uma das 10 músicas. E aí,
Amanhã ele vai colocar de novo, porque olha, sempre as mesmas músicas, mas nunca, vai variar as 10 músicas, mas nunca na mesma ordem. Para esgotar todas as possíveis sequências dessas músicas, serão aproximadamente quanto tempo? Só um minuto. 1, 2, 3, 4, 5. E aí? O que vocês acham? Aqui, quantas músicas eles vão poder tocar? Quantas músicas eles podem escolher? 10 ou 9? O que vocês sugerem? Pode ser a mesma música? Ou vai ter que ser música diferente do que no primeiro dia? Música diferente, né? Porque é nunca na mesma ordem. Então, vai ter que variar essa quantidade de músicas aí, né? Depois 8 músicas, depois 7, depois 6, depois 5, depois 4, depois 2, depois 1. E aí a gente tem já pronto na apostila esse 10 fatorial, não tem? Eu acho que tem ali na página 6. 3 milhões, se 10 fatorial aí vai dar 3 milhões, 628 mil e 800. Então, essa é a quantidade de músicas, quantidade de sequências, perdão. Essa é a quantidade de sequências que ele pode ter. Ele pode fazer 3 milhões de sequências aí com essas 10 músicas. Aproximadamente 3 milhões e 600 mil sequências com essas músicas. São formas diferentes de tocar essas 10 músicas. E aí precisa de quanto tempo se cada dia é uma sequência diferente? 100 dias? Não. 10 anos, 1 século, 10 séculos, 100 séculos. Então, o que a gente pode fazer? Dividir isso aqui por 365. Porque eu vou transformar isso aqui para ver quantos anos eu vou gastar, ok? Então, nós vamos fazer uma aproximação aqui, gente, porque fazer essa conta aqui vai ser complicado. Então, eu vou fazer uma aproximação, porque vocês estão vendo aí que a pergunta foi aproximadamente. Então, eu vou aproximar aqui, ó. Eu vou utilizar esse termo aqui. Tá vendo que eu aproximei? Só para ficar a conta fácil, vou dividir isso aqui por 365. Só para facilitar a conta, tá? Porque as alternativas, elas estão todas arredondadas. Então, 365 dividido por 365 vai dar 1, né? Vai dar 0. E eu vou abaixar 1, 2, 3, 4 zeros. Então, eu vou gastar 10 mil anos. 10 mil anos. É 100 vezes 100, não é isso? São 100 séculos. Certo? 4 zeros, olha lá. 100 vezes 100 são 100 séculos. Eu não sei, gente, se eu consegui explicar direito esse problema. Ficou claro? Não sei se ficou claro aí. Entendeu?
É interessante também a gente observar, né, sempre grifar, deixar essa palavra aproximadamente, ela tem que ficar bem destacada, porque assim, imagina fazer essa conta mesmo aqui sem você aproximar, né? Para ficar facinho a conta. Então, antes de ir fazendo a conta montando, analisa o problema direito, né? Olha as alternativas, olha lá a pergunta certinho, para não ficar perdendo muito tempo, ok? Então, número 2. O número de anagramas diferentes que podem ser construídos com as letras. Oi? Ah, tá. Eu não vejo o bate-papo. Felipe, essa primeira parte aqui é de que você tem 10 músicas, né? Todo dia a rádio vai tocar 10 músicas, todo dia, as mesmas 10, todo santo dia. Então vamos supor que ela vai começar o programa hoje, primeiro dia. Hoje ela pode escolher qualquer uma das 10 músicas. Tem 10 opções. Amanhã ela não vai poder colocar a música que ela pôs hoje. Amanhã é uma nova música, ok? Porque ele fala que ele não tem a mesma ordem, nunca na mesma ordem. Então essa ordem vai mudar. Então amanhã é uma nova música. Depois da manhã, então por isso que não vai ser 10 de novo. Que a música que eu usei hoje eu não vou pôr amanhã. No terceiro dia vai ficar 8, porque eu não vou usar a música que eu usei nos 2 dias anteriores, né? E aí, na hora que a gente multiplica tudo isso aqui, vai dar esse total de sequências diferentes. Olha, 3.600.000 de sequências diferentes com essa música, né? Então, eu posso começar, por exemplo, colocar a música A, a música B, a música C, D, E, F, G, H, I, J, né? Tá? Não sei se tem 10 músicas aqui. Então, tem 10 músicas aqui. Mas no dia seguinte, o que eu posso fazer? Trocar apenas a primeira com a segunda, olha, e manter o resto da sequência igualzinho. Então, hoje eu toco a sequência desse jeito aqui, com 10 músicas, né? Amanhã eu vou inverter só a primeira música com a segunda, e aí já vai ter uma nova sequência, mesmo que as outras músicas você mantenha as mesmas. Então é disso que está falando, ó. Essa sequência de músicas aqui, ó, vamos supor que isso aqui seja a quantidade de músicas, quantas sequências diferentes eu tenho para tocar no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, são sempre as mesmas 10. O que vai variar é a troca de lugar, né? Qual música que toca primeiro, qual música que toca em segundo, qual música que toca em terceiro. E aí, esse aqui é o total de sequências. Aí o problema é saber o seguinte: quanto tempo vai ser necessário para ouvir essas sequências diferentes? Olha só, vão ser necessários 100 séculos, né? Letra E. Vão ser necessários 100 séculos. 100 séculos são 10.000 anos. Tanta sequência diferente que a gente conseguiu fazer. Então, esse total aqui de sequências desse tipo, né, eu escrevi duas, mas são 3 milhões de sequências diferentes. Eu aproximei esse número aqui, ó, 50, para ficar fácil a divisão aqui, para transformar isso aqui em anos, para saber quantos anos eu consigo ouvir, quantos anos eu preciso para ouvir todas as sequências, todas. Então, eu aproximei, transformei isso aqui, dividi por 365 e descobri que eu preciso de 10.000 anos. 10.000 é 100 vezes 100. Ou seja, 100 vezes 100 significa 100 séculos.
Ele é um problema difícil mesmo de explicar, ele é difícil de entender. Assim, ele é fácil de fazer, mas ele é meio, não sei, complexo, ok? Se quiser fazer perguntas, talvez eu consiga ajudar melhor, Felipe. Se você quiser perguntar, né, ou alguém mais aí quiser perguntar, eu acho que eu consigo explicar melhor aonde que está a dúvida, tá? Então, por favor, fica à vontade para perguntar, ok? Nenhuma pergunta? Então vamos lá, número 2. O número de anagramas diferentes que podem ser construídos com as letras da palavra Vargas e que comecem e terminem com consoante, então são quantas? Então, olha, a restrição, uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras no total. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A restrição é que comece e termine com consoante. Então, eu tenho que começar o meu problema pela restrição sempre. Começar e terminar com consoante. Quantas consoantes eu tenho? Uma, duas, três, quatro consoantes. Então, se eu vou começar com consoantes, eu tenho quatro opções. Aqui na última letra me sobraram três. Começar e terminar com consoante. Muito bem. Aqui no meio, nessas quatro posições, eu tenho que tomar um certo cuidado porque a letra A está repetindo. Então, aqui nesse meio, eu vou fazer permutação com repetição. Tá? Aqui fica 4 vezes 3, normal. Mas aqui eu vou fazer permutação com repetição. Porque aqui me sobraram 4 letras, entre vogais e consoantes, mas o A está repetindo. Então, a fórmula fica 4 vezes permutação com repetição, vezes 3. Certo? Esse aqui é o resultado do meu problema. Vamos ver quanto que dá essa permutação com repetição aqui. Sobe o 4 fatorial, desce o 2 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 vezes 1. Aqui simplifica, vai dar 12. Então, eu trago para cá. 4 vezes 12 vezes 3. Ok? Então, 12 vezes 12, né? Porque 4 vezes 3 é 12. Vai dar 144, né? Vamos de novo aqui, total de 6 letras. Então, fiz 6 risquinhos. Eu tenho 4 consoantes. Então, começa com consoante e termina com consoante. Essa é a restrição do problema. Começar e terminar com consoante. Aí sobraram 4 letras aqui pro final, sendo que tem o A repetindo 2 vezes. Então, 4 letras, o A repete 2 vezes. Isso aqui deu 12. Então, ficou 4 vezes 12 vezes 3. Ok? Se tiver dúvidas ou perguntas ou comentários. Posso apagar esse 2 aí? Tudo bem? Então, exercício número 3. Um clube resolve fazer uma semana de cinema. Para isso, os organizadores escolhem 7 filmes que serão exibidos um por dia. Porém, ao elaborar a programação, eles decidem que 3 desses filmes, que são de ficção científica, devem ser exibidos
em dias consecutivos. Nesse caso, o número de maneiras diferentes de se fazer a programação dessa semana é. Então vamos lá agora devagarzinho tirando os dados. Vai ter uma semana de cinema. Uma semana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma semana, 7 dias. Os organizadores escolheram 7 filmes. Que serão exibidos um por dia. Porém, ao elaborar a programação, eles decidem que 3 desses filmes, que são de ficção, devem ser exibidos em dias consecutivos. 3 de ficção científica devem ser exibidos em dias consecutivos. Né? Então, tem 3 filmes de ficção, dentre esses aqui, que eles têm que ser exibidos em dias consecutivos. Nesse caso, o número de maneiras diferentes de fazer a programação dessa semana é dias consecutivos. Então, significa que esses 3 filmes aqui de ficção são filmes A, B e C. Se eu passo um na segunda, o outro tem que ser na terça, o outro tem que ser na quarta. Se eu passo um na sexta, sei lá, um domingo, se um passar no domingo, o outro tem que ser no sábado, o outro tem que ser na sexta. Eles têm que estar em dias consecutivos, não pode ser diferente, ok? Toda vez que falar isso, né, dias consecutivos, a gente tem a ideia de que ele tem que estar juntos, eu vou considerar como se isso aqui fosse um filme só. Ok? Vou considerar que ele é um filme só. Então, desses 7 filmes, eu tenho o filme ABC, que eu vou considerar como sendo um só, mais os outros 4, ok? Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filmes. Como esses aqui tem que ficar junto, o macete é considerar que ele é um filme só, né? Vamos considerar que ele é um filme só. Então, se eu considero que isso aqui é um filme só, um com mais os outros 4, eu vou fazer a permutação de 5 filmes. Estou considerando, por causa dessa restrição aqui, né? De ser em dias consecutivos. Então, me sobraram 4 filmes, e esse aqui eu vou considerar como sendo um filme só. Então, vou fazer um total de 5 filmes. Então, 4 é os que sobram. Não é um total de 7 filmes? Então, aqui o total de 7 filmes. Não é isso? Eu tenho 3 de ficção e tenho mais 4 que são de outras categorias. Né? Então, essas outras categorias, não são 4? Mais um aqui, 5 filmes. Porque eu vou considerar que esses aqui são um filme só. Esse é o segredinho para resolver esse tipo de problema. Né? Então, eu vou fazer, então, aqui a permutação de 5. Porque esse é o segredinho, né? Esses 3 considera como se fosse um só, então um aqui, mais os outros 4 das outras categorias, eu tenho um total de 5 filmes. Bom, não é a única variação que eu tenho, né? Esses 5 vão variar porque aqui, ó, eu posso começar com os 3 de ficção, mas eu posso começar com o filme D, depois passar os 3 filmes de ficção e depois o filme EFG, né? Esses 3 de ficção pode estar aqui, ó. Passa 2, depois os 3 de ficção, ou os 3 de ficção aqui, ou os 3 de ficção aqui, ok? Então, aonde que vai estar os 3? Pode ser no começo da semana, no segundo dia, no terceiro, enfim. Porém, esses 3 filmes, eles vão variar entre si também, né? Eu falei aqui que eu vou passar o filme A primeiro, mas pode ser o filme A primeiro,
depois o C, depois o B, pode ser o B primeiro, depois o C, depois o B primeiro, depois o A, depois o C, enfim. Não são 3 filmes? Então, variando entre si, eu tenho permutação de 3. Então, é isso aí que eu vou resolver, tá? Permutação de 5 é 5 fatorial, permutação de 3 é 3 fatorial. Então, fica 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E permutação de 3 aqui, 3 vezes 2 vezes 1. Ok? Acho que vai dar aqui 120 vezes 6, 720 filmes. Algum comentário, gente, nesse tipo de situação?